Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Feliz Natal a todos vocês. Que data maravilhosa poder contemplar a grandeza do Criador que se fez carne, deixou o esplendor da sua glória e veio habitar entre nós, eu e você, homens e mulheres tão falhos, tão pequenos,
mas a grandeza e o amor de Deus é algo grandioso, algo maravilhoso. Eu quero ler com vocês nessa hora 2 Coríntios, capítulo 8, apenas o versículo 9, 2 Coríntios, capítulo 8. Versículo 9. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. A história do Natal, a história da redenção, ela vai na contramão da humanidade. A maneira como a humanidade caminha são sempre os mais poderosos, sempre os mais ricos, que têm um lugar de honra. E na história da redenção de Deus, Ele quebra esse protocolo. Ele se faz pobre, se faz humilde, a maneira como Ele nasce, para nos dar a grandeza da salvação. Deus, Ele não se impressiona com a pompa do ser humano. Deus, Ele não se impressiona com quão rico o ser humano possa ser, quão famoso ele possa ser, quantos seguidores ele tem nas redes sociais. Isso de nada vale. Mas Ele se fez pobre para que nós pudéssemos aproveitar da riqueza, da graça e da sua salvação. Então hoje é uma noite de alegria, uma noite onde nosso coração se alegra, porque o plano de Deus se cumpriu. Aquilo que Ele propôs, Ele cumpriu na história, e isso muito nos alegra. Vamos estar orando nesse momento, nessa oração de gratidão a Deus, por tudo que Ele fez em Cristo, pela misericórdia, porque Ele não deixou a humanidade perecer sozinha. Ele tinha um plano desde o começo, não foi pego de surpresa, né? Quero convidar o diácono Técio, que estivesse orando essa oração de gratidão, uma oração de reconhecimento das nossas fraquezas também, e de exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Deus bendito e maravilhoso, obrigado, Senhor, por essa data, a qual os homens, Senhor, escolheram para comemorar o nascimento do Teu Filho Jesus. Oh, Senhor, um plano maravilhoso, Senhor. Estávamos perdidos, Senhor. Estávamos, Senhor, sem nada para salvação, Senhor. Mas o Teu plano maravilhoso, Senhor, nos trouxe Jesus Cristo, a qual o Senhor morreu por nós na cruz, Senhor. Mortos de cruz, Senhor. Oh, maravilhoso. Eu fico imaginando, Senhor, Jesus Cristo como um menino, Maria com seus apertos no coração, vendo Jesus na cruz, e tudo isso, Senhor, para salvarmos homens, como o pastor falou, maus, pecadores, mas dignos, Senhor, da Tua misericórdia. Muito obrigado, Jesus, por esse momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, com saúde, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque Teu Espírito, Senhor, com toda certeza habita, Senhor, em nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens nos ajudado, Senhor, nos problemas do dia a dia, Senhor, Tu tens nos ajudado nas enfermidades, Senhor. Não sabemos, Senhor, não sabemos tantas coisas que Tens feito por nós, ó Pai, e quanto temos que agradecer, ó Pai. Tens feito tantas coisas, Senhor, tens nos abençoado tanto, Senhor. Já ministraste, Senhor, o nosso coração com o primeiro cântico, Senhor. Que maravilha, Senhor. Já em seguida, Senhor, o Teu servo leu, Senhor, mais uma vez Tu ministraste no meu coração, Senhor. E eu quero Te pedir, ó Deus, que esteja conosco durante todo esse dia, Senhor, o findar desse dia, essa comemoração, Senhor. Mas eu me lembro também, Senhor, daqueles, Senhor, que estão enfermos, Senhor. Oh, Pai Santo, visita os hospitais, Senhor.
Seja com aqueles, Senhor, que estão já, Senhor, sem esperança, Senhor. Que eles tenham, Senhor, a certeza, ó Deus, da salvação, Senhor, que vem de Ti, porque é a esperança maior, Senhor. Pois a Tua palavra nos fala, Senhor, que a nossa vida aqui é passageira, Senhor. Mas tira-nos, Senhor. Tira de nós, Senhor, esse desejo, Senhor, tão grande, Senhor, de viver aqui eternamente, Senhor. Falamos, ó Deus, que queremos ir morar contigo, mas quando, Senhor, adoecemos, Senhor, quando, Senhor, nos vimos meio perdidos, Senhor, ficamos com medo, Senhor. Pensamos, Senhor, que vai ser o fim. E não é, Senhor. Vai ser o começo, Senhor, de uma nova vida contigo, Senhor. Amém. De um novo reinado, Senhor, de uma nova vida ao teu lado, Deus. Que maravilha, Senhor. Que bom, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje eu posso dizer isso, Senhor. Não só eu, mas muitos dos meus irmãos, Deus. Quero te pedir, Senhor, também, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão encarcerados, Senhor. Oh, Deus. Muitos, Senhor, não merecem estar lá, Senhor. Outros, Senhor, pagando pelos seus crimes, Senhor, mas é lugar difícil, Senhor. Lugar, Senhor, de tristeza, Senhor. E que realmente, Senhor, eles possam entender, Senhor, o verdadeiro sentido do Natal, Senhor. Livra, Senhor. Livra o nosso país, Senhor, de tantas coisas mais, Senhor, que estão rondando, Senhor, para vir para o nosso país, Senhor. Por favor, Deus, não deixe, Senhor, que venhamos, Senhor, a ser proibidos, Senhor, de louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Eu te peço isso, Senhor, todas as vezes que eu oro a ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andar nos teus caminhos, viver na tua presença, seguir os teus passos, Senhor. Que na nossa mente, Senhor, venha a seguinte frase: meus passos, que faria Jesus? Com toda certeza, Senhor, se pensarmos assim, Senhor, vai mudar a nossa vida, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, por essa comunhão com os meus irmãos aqui, pela vida do nosso pastor, Senhor, tão jovem, Senhor, tão empenhado na obra, Senhor, pela vida da sua esposa, Senhor, que também o ajuda tanto na obra, Senhor. Abençoa ele, Senhor, cuida dele, Senhor, dá força, Senhor, para seguir em frente, Senhor, com essa empreitada, com esse compromisso, Senhor, que não é fácil, Deus. Muito obrigado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Quero convidar aqueles que quiserem, aqueles que tiverem a disposição de ficarem em pé, para adorarmos ao Senhor, cantando alguns hinos de Natal que remetem ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Triunfantes, alegres, se vinde.
E nós dependemos, ó Pai, totalmente do Senhor. Se não for o Senhor em nossas vidas, Pai, o que seria de cada um de nós? Se não fosse o Teu amor, se não fosse a Tua compaixão, ó Pai, se não fosse, ó Pai, as misericórdias do Senhor, renovadas, Senhor, a cada dia sobre cada um de nós, o que seria de cada um de nós, ó Pai? Onde estaríamos, Senhor, sem a Tua misericórdia, sem a Tua presença? E nessa noite, Pai, nós nos alegramos, nós com o nosso coração diante do Senhor, ó Pai, nos achegamos ao Teu trono de graça, com gratidão no coração, ó Pai. Ajuda cada um de nós, Senhor. Amém. Tenha compaixão de cada um de nós. Olha o nosso coração, desejo de te servir. Somos impedidos muitas vezes, Senhor, pela força do pecado, pela força da carne que ainda habita em cada um de nós. Oh, Pai querido, nessa noite tão especial, no qual, Pai, comemoramos, Senhor, por mais que seja simbolicamente o Teu nascimento, o Senhor venha, Pai, a cada dia, nascer no coração do Seu povo, trazendo luz, paz e entendimento, porque onde o Senhor reina, habita, há entendimento, a luz, as trevas são dissipadas. Dissipa, Pai, nessa noite, as trevas do nosso coração, as angústias da nossa alma, que não são poucas, Senhor. O Senhor contempla e sabe cada um de nós, ó Pai. Queremos nessa noite te render graças. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor e Salvador das nossas vidas. Não podemos fazer outra coisa, Pai, a não ser vir e adorar ao Teu santo e bendito nome, o nome de Jesus. Amém. 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 Nasce Jesus, fonte de luz.
mas o reino que ele veio estabelecer é um reino espiritual, um reino que dura para todo e todo sempre, que ele possa sempre sim reinar em cada um dos nossos corações. Esse Deus maravilhoso que se humilhou, escolheu vir em forma de servo. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Quer chamar as crianças aqui na frente? Vamos fazer um espacinho bem bonito. Os meus pezinhos juntos estão. Meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Abaixo a cabeça com atenção. E fecho os olhinhos em oração. Repetindo, amigo. Pai Celestial, Pai querido, Pai de amor, quero agradecer, Pai, por essa noite maravilhosa, Pai querido. Agradecer por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu a cada um de nós, Pai querido. E agradecer pela tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Se não fosse ela, Pai querido, e nada não seria possível. Pai querido, Pai de amor, eu peço a tua bênção e o teu amor, Pai, sobre cada vida hoje presente aqui, Pai, nesse culto, Senhor. E peço também a tua bênção, Pai, sobre aquelas pessoas que não puderam estar aqui, Senhor. E peço a tua bênção também sobre todos os enfermos, acamados e hospitalizados, Pai, que se encontram nesse momento, Pai querido. E como nosso irmão falou, peço a tua bênção também sobre essas pessoas encarceradas, Pai querido. Que eles possam ter realmente, Pai, arrependimento, Pai, no coração, Pai querido. Ó, Pai Celestial. Porque sabemos que não somos perfeitos, Pai.
somos falhos e fracos, Pai querido. Muito obrigado por esse amor imenso suficiente a cada um de nós, Pai querido. E agora essas crianças, Pai, colocamos na Tua presença, Pai querido. Pai querido e Pai de amor, Pai. Essa palavrinha, Pai, que elas vão agora receber das professoras, Pai, que possa ser uma semente forte, Pai, no coraçãozinho delas, Pai querido. E que essa semente possa germinar, Pai querido. E que nunca se possa esquecer do Teu amor e da Tua graça sobre as vidas delas, Pai querido. Pai querido, Pai de amor, é no nome santo, Pai, amado do Teu Filho Jesus Cristo, nós lhe pedimos e agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Dizer da minha alegria de ver cada um de vocês aqui, tirar um tempo para estar na casa do Senhor. Isso muito nos alegra, né? Poder, num dia tão especial como é o dia de Natal, temos esse privilégio e essa alegria de poder estar na casa daquele que nasceu. E porque ele nasceu e morreu, há um sentido para nós estarmos aqui nessa noite. Se isso não tivesse acontecido, nada adiantaria nós estarmos aqui nessa noite. Muito nos alegra também as pessoas que nos visitam. Eu acho que é Enéas, o nome de a sua esposa, Rose. Sintam-se à vontade na casa do Senhor, né? Apareçam sempre que quiserem. Vocês são bem-vindos aqui na casa do nosso Deus. Nosso amigo aí está retornando, Havaiano, Everaldo, né? O Flamengo não deu muita alegria para ele, mas o Havaí deu uma alegriazinha, então ele está vindo aí hoje, com esse agradecimento no coração também, né? Então, todos vocês sintam-se à vontade na casa do nosso Deus. E hoje nós vamos falar, né, a respeito do aniversariante da noite, né? Quero compartilhar com vocês Lucas, no capítulo 2, nós leremos do verso 1 até o verso 20. A gente vem falando assim já de como Deus anunciou João Batista, de como ele falou também a Maria, e de como o plano da salvação foi se desenrolando e vai se cumprir no nascimento de Jesus Cristo. Lucas 2, de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: entrareis e encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu ao anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, diante da Tua palavra bendita, maravilhosa, nos achegamos nessa hora. Deus, com o nosso coração, ó Pai, desejoso de ser por ela transformado, Senhor, que a Tua palavra, Pai, venha encontrar um local, Senhor, fértil no nosso coração, e que essa palavra, que é maravilhosa, possa brotar e gerar frutos que venham glorificar o Teu santo e bendito nome, e que cada dia, Pai, sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Contempla, ó Pai, nessa hora cada uma das pessoas que estão aqui dentro. O Senhor conhece como cada uma chegou aqui nessa noite. O Senhor conhece, Pai, as dificuldades, anseios, as tristezas, as alegrias de cada coração aqui nessa noite, ó Pai. Eu peço que o Senhor, Pai, através do Teu Santo Espírito, possa contemplar cada coração, entrar com providência em cada situação, Pai, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor, que a nossa mente seja iluminada, o nosso coração aquecido por ela. Não permita que nada venha distrair a nossa atenção. Leva cativo nossos pensamentos aos pés de Cristo. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu falei agora há pouco, nós vínhamos falando a respeito do plano da salvação de Deus. E quando o ser humano ele cai em pecado lá no Jardim do Éden, Deus ele automaticamente já coloca em prática o plano que ele já tinha estabelecido. Ele não foi pego de surpresa. E nós vimos que esse plano ele foi, entrou, cruzou-se com a oração de um casal de idosos, Zacarias e Isabel. Nós vimos também que Maria foi usada por Deus para trazer esse plano de salvação à terra. E hoje nós vamos falar a respeito do Natal. O Redentor veio ao mundo. Natal, o Redentor veio ao mundo. É interessante que a história da redenção humana, o resgate do ser humano, não começa dizendo era uma vez. Quando a gente era criança, quem tem filho pequeno, a gente, pai, lê essa historinha, era uma vez, essa história de conto de fadas, mas a história da redenção começa dizendo naqueles dias. Naqueles dias significa que esse relato é verdadeiro. A história da redenção não é, como alguns falam, uma história como outra qualquer, sem objetivo nenhum. Essa história é verdadeira e pode ser comprovada pela história. Essa é a história da redenção. Naqueles dias, o imperador romano César Augusto, ele vai fazer o quê? Publicar um decreto, onde todas as pessoas deveriam ir ao lugar de origem para fazer um registro, um recenseamento, como fazem no IBGE. Para ver quantas pessoas que estão morando, quantas pessoas moram aqui em Areia de Baixo, quantas pessoas moram em Florianópolis. Esse era o objetivo de saber quantas pessoas moravam no Império Romano, sobre o qual era a potência daquela época. Então esse era o objetivo desse recenseamento. Interessante, que esse César, esse nome Augusto, era algo que era dado ao imperador romano, como se ele fosse uma majestade, como se ele fosse alguém santo, alguém que deveria ser reverenciado, porque eles achavam que o imperador, ele era um Deus.
Tanto é que na época do relato bíblico existia um culto ao imperador. Acreditava-se que esses homens eram homens vindos da linhagem dos deuses. E é nesse contexto que Deus vai colocar em prática o que é, aos olhos humanos, algo tão frágil, algo tão pequeno. O plano da salvação parece algo tão frágil. As coisas vão se desenrolando, vão acontecendo e vai acontecendo tantas coisas. E se nós não conhecêssemos o final desse plano, nós olharíamos para essa proposta que Deus faz e diríamos: que loucura! Deus, com tanto poder, poderia simplesmente aparecer e dizer: chega! Chega de pecado, chega da humanidade, a partir de agora vai todo mundo para o céu e chega. Mas Ele gosta de desenrolar a história, e a história de Deus, ela conecta com a história humana, e ela vai se desenrolando, e Deus, Ele vai entrando na história e vai mudando a maneira como ela vai se desenrolando. E é nesse contexto que Ele vem então o Salvador do mundo. É Ele que é a verdadeira majestade. Jesus é a verdadeira majestade, o santo, que merece toda a sua e a minha devoção. Não os imperadores, não os homens, não os nossos bens, não a nossa... Enfim, Jesus merece toda a nossa devoção. E esse recenseamento feito por esse imperador fez com que Maria e José saíssem da sua cidade, saíssem de Nazaré e fossem até a Judéia, a uma cidade chamada Belém, porque José, ele era da descendência de Davi, e Davi é da cidade de Belém. Então esse recenseamento obrigou esse casal a viajar aproximadamente 110 quilômetros numa região montanhosa. Alguém grávida, olha só o plano de Deus sendo colocado em prática, a fragilidade que aos olhos humanos possa parecer, né? Alguém grávida andando por montanhas, de algo perigoso, montado talvez no jumento, no burrinho de carga, seguindo aquela direção, porque havia sido profetizado que ele nasceria em Belém. Miqueias 5, versículo 2 diz: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que há de reinar em Israel, cuja origem são desde os tempos antigos, desde a eternidade. O relato bíblico vai se encaixando, o plano de Deus que foi profetizado vai tomando forma, as coisas vão acontecendo como Deus disse que aconteceria. O universo que Deus criou, a salvação que Ele proporcionou, é tudo arquitetado. Não é como nós seres humanos, que às vezes não planejamos algumas coisas e contamos então com contratempos, com revés, com dificuldades. O plano de Deus enfrenta as dificuldades porque Ele disse que aconteceria, e isso vai acontecer. E não bastasse ainda essa dificuldade, essa distância, Maria entra em trabalho de parto. Por mais que o que gerou foi o Espírito Santo, mas o nascimento dele foi como uma pessoa humana. Nesse meio tempo ela fica em trabalho de parto, e ali na cidade de Belém é o nascimento de Jesus. Talvez, meus irmãos, eu e você, se fôssemos Deus, se nós fôssemos Deus, e nós quiséssemos fazer um plano para salvar a humanidade, nós não seríamos tão modestos, não é verdade? Se nós fôssemos hoje, no tempo que nós estamos vivendo hoje, você é Deus e você vai salvar o mundo, você ia fazer uma live no Instagram, você ia fazer uma live no YouTube, você colocaria nos outdoor, aquelas placas luminosas e bonitas,
Mas Deus, Ele é totalmente diferente. A humildade de Cristo nasce. E quando Ele nasce, Maria o enfaixa. Significa que ela estava sozinha, não tinha uma parteira para ajudar. Eles estavam caminhando e acontece que Jesus nasce. Então eles passavam essas tiras de pano, bem enroladinha, bem enroladinha. Era aquele cartuchinho que o pessoal mais antigo fazia. Dona Mariquinha? Fazia aquele cartuchinho bem apertadinho. A criança com 15 anos não andava ainda naquela época. Esse era o procedimento que faziam também aqui. Bem enroladinho, dizia que a criança não passava a unha na mão, no olho, né? Não tinha luvinha naquela época, né? Quem imaginava luvinha para colocar na mão, né? Então eles amarravam bem enfaixadinho, bem trancadinho. Hoje em dia a criança já nasce falando, é verdade? Né? Reza a lenda com a Anilda com 15 anos. Bem boneirão assim, né? Então eles passavam essa faixinha para a criança ficar bem durinha e acreditava-se também que fortalecia os membros da criança, né? Coitada da criança, não, como é que vai mexer ali, né? Apertadinha ali, né? E Maria faz esse procedimento. É interessante porque a cultura da época, se a pessoa não fizesse isso, significava que ela era muito pobre. Pessoa muito pobre não tinha condições de passar a faixa. Ou também era considerado como um descuido, um descaso da parte dos pais. Maria então bota enroladinho numa faixa, um cartuchinho enroladinho, bem aquecido, numa manjedoura. O Rei do mundo, dono do ouro e da prata, Criador dos céus e da terra, poderoso, vem ao mundo. Ele nasce numa manjedoura. Alguns vão dizer que ele nasceu no estábulo, outros vão dizer que ele nasceu numa gruta, que era também usada para guardar os animais. Outros vão dizer que ele nasceu numa casa, uma família muito pobre, onde os animais moravam junto com eles, independente de qual posição seja a certa. A humildade com que Cristo veio ao mundo, a humildade com que o Salvador do mundo vem, é algo que o nosso coração, nosso entendimento não consegue entender porque Deus quis agir dessa maneira. Será que é para mostrar para a humanidade que o glamour, que o poder e a riqueza de nada vale? Será que é para mostrar que o coração humilde é mais fácil de ser trabalhado por ele? Pode ser que sim. E eles não tiveram lugar na hospedaria, talvez porque todo mundo começou a se mudar. Talvez Maria e José, né, fossem igual a muitos de nós, que já saem de casa em cima da hora. Chegaram assim, vamos sair agora. Já tinha gente saindo semana passada, eles demoraram para sair e não acharam um lugar onde eles puderam se hospedar. E meus irmãos, assim, nós estamos tão acostumados com essa história, né? Por mais eu creio que todo mundo já ouviu falar da história do nascimento de Jesus, mas nós não conseguimos entender porque Jesus é Deus. Isso é um mistério, Ele é Deus. E a maneira como Ele vem deixando a sua glória, Ele não vem para um palácio, longe das pompas, longe do glamour, dos holofotes, da mídia, dos likes, longe de tudo isso. Ele vem de maneira muito simples. E outra coisa muito interessante, marcante, no nascimento de Jesus, é a maneira que Deus usa para anunciar isso. Quem você falaria para anunciar? Talvez você pagasse uma propaganda para o Faustão dizer, né? Ô louco galera, está nascendo agora aí. Talvez você pudesse colocar numa grande empresa de publicidade para divulgar ali que está vindo o rei do mundo, o rei criador, o Salvador está vindo. Vamos fazer uma grande propaganda. Deus, Ele vai também na contramão de tudo isso. O versículo 8 nos diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Os pastores
eram homens muito desprezíveis pela sociedade, porque eles ficavam muito tempo longe de casa e eram considerados também como mão ligeira. Eles eram considerados ladrões, porque como eles ficavam muito tempo longe de casa, muitas vezes eles assaltavam viajantes solitários, passavam uma mão, ficavam muito tempo ali longe de casa, não podiam fazer a lei cerimonial. Então era uma classe tão desprezível que o testemunho deles não era assim no tribunal. Olha, estou uma causa para resolver entre mim e o Murilo. Levei uma testemunha, o pastor de ovelha, nem deixa entrar. Essa era a fama das pessoas que Deus incumbiu de levar a mensagem da salvação, de dizer que nasceu o Salvador do mundo. E essa foi a maneira que Deus escolheu. Eles estavam então na vigília da noite. Provavelmente isso era no inverno. Provavelmente Cristo nasceu entre setembro e dezembro, não sei se foi dia 25. Porque quando era verão, eles andavam para longe. E quando era inverno, eles ficavam mais próximos das comunidades. E também os sacrifícios que eram usados em Jerusalém vinham de lá. As ovelhas, os animais que eram oferecidos em sacrifício vinham daquela cidade, da cidade de Belém. E de repente esses homens ali sentados, talvez conversando, talvez tomando um cafezinho com cuscuz, alguma coisa desse jeito, tomando um cafezinho quentinho, aquecendo o coração, aparece um resplendor, uma luz brilhante do lado deles. A glória do Senhor, o resplendor da glória do Senhor. Imagina se fosse eu e você, no mato ali, sei lá, caçando, fazendo alguma coisa, pegando um passarinho, não faça isso. E de repente uma luz, um esplendor chega ao redor daqueles homens. A atitude deles é a atitude de cada um de nós. Que? A ficar apavorado? Né? Na linguagem de hoje, não agarraram o mato porque eles não conseguiram correr. Tá? As pernas ficaram meio mole, não deu para correr. Tiveram que permanecer então ali. E aquele homem, aquele anjo, ele fala a esses homens. Por que ele não usou outras pessoas? Por que ele não se manifestou ao rei? Por que ele não se manifestou a alguém mais confiável? Depois nós vamos entender o porquê que isso não aconteceu. E o anjo então encoraja esses homens, dizendo: olha, não fiquem com medo. Olha, o plano da redenção de Cristo se cumpriu. Aquilo que Deus falou para a mulher, que da descendência dela seria esmagada a cabeça da serpente, se cumpriu. E essa boa notícia que eu trago é a boa notícia para todos os povos. A boa nova, o Evangelho, é a boa notícia de Deus para todos os povos. E é interessante que o anjo vai dizer assim, ó: hoje vos nasceu, versículo 11, que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. É interessante que César Augusto achava e era cultuado como se ele fosse o Salvador do mundo, como se fosse ele o responsável pela paz, porque ele até conseguiu fazer um sistema ali onde as pessoas tiveram um tempo de paz, de prosperidade. Então ele achava que ele era o Salvador do mundo, mas não é o imperador romano, não é outro qualquer, não. O Salvador do mundo é Jesus. E essa boa notícia, essa suprema notícia, não está no decreto de César, não está no governo Bolsonaro, não está no governo Lula, não está no governo de ninguém.
está nas mãos de Jesus. Porque o Salvador do mundo não é o poderoso Augusto, não. É o menino deitado na manjedoura, na cidade de Davi. O plano de Deus de trazer essa criança no mundo, enrolado em faixas, numa manjedoura, num estábulo, onde havia sujeira, excremento de animais, porque era assim a condição da humanidade. O ser humano longe de Cristo, ele é tão imundo, tão sujo, como um estábulo, como um chiqueiro, como uma coisa assim medonha de se ver. Não era César Augusto, era o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que veio habitar junto com a humanidade. E a mensagem que o anjo fala para eles é que vocês vão ter um sinal, vocês vão ver um menino enrolado em faixa. Isso muito bem poderia se perder no caminho, mas a palavra de Deus, ela foi, e os caras chegaram certinho aonde havia sido falado. Enquanto esse anjo está conversando com esses homens, que nesse ponto da conversa, eu acredito que as pernas já começaram a melhorar um pouco, já começou a circulação voltar, né? Já se sentiu mais confiante. Nesse meio tempo, abre-se o céu, e uma milícia de anjos tão grande, um exército tão grande de anjos, abrem os céus e irrompem em glória e louvor a Deus. Glórias a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens a quem Deus quer bem. O exército de Deus, não é o exército de Augusto César, o exército de anjos louvando a Deus, e eles começam a glorificar a Deus no versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A salvação, ela começa do céu, então glórias ao céu por isso, glórias a Deus por esse plano, glórias a Deus por essa iniciativa. Porque como nós salvaríamos a nós mesmos? Como nós, homens e mulheres pecadores, homens e mulheres com um coração tão duro, um coração tão ingrato, poderíamos chegar a Deus? Então a mensagem do Natal também pode ser resumida nisso. O homem não consegue salvar a si mesmo, ele precisa de um Salvador, e Deus envia dos céus o seu Filho para nos salvar. Glórias a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens que reconhecem a sua pobreza e se apegam nesse sentimento de que Deus é poderoso, glorioso e enviou seu Filho. Paz na terra não significa que não haverá mais caos, não é isso. Paz na terra àqueles que foram contemplados por essa salvação e conseguem sim, em meio ao caos, viverem em paz. A paz que eu vos dou, o mundo não pode dar, porque a paz que o mundo oferece, ela é uma paz que está baseada no quê? Nas situações. Quem não estará em paz com uma boa conta bancária, saudável, tudo indo bem? Quem não estará saudável? Quem não estará em paz desse jeito? Agora, saudável, rico, bonito, ninguém é. Ou a gente é rico e feio, ou a gente é pobre e doente. Não é assim? Isso que eu falo para o Gilson, né? O Gilson, às vezes a pessoa ela é bonita e não tem saúde. Às vezes a pessoa é feia e é dura como uma rocha. E tu, Gilson, não sei o que aconteceu contigo, que é feio e doente. Mas essa é a natureza do ser humano. E quem de nós, né, em pleno esse século, nessa correria, nessa loucura,
não é estressado, não vive com ansiedade de alguma coisa. Nós estamos sempre inquietos. Não é assim com vocês? Ou é só com o pastor? Todos nós somos assim. Inquietos com alguma coisa, preocupados com alguma coisa, mas a paz que Deus dá é a paz que faz com que nós passamos por esse momento. Quando a dificuldade aperta, quando a enfermidade chega, quando a desavença acontece, a paz de Deus está lá. Então, glórias a Deus por esse plano, e glórias e paz na terra àqueles que reconhecem esses planos. Essa milícia então aparece, canta e vai embora. E os pastores começam a conversar entre si. Talvez a conversa deles, rapaz, o que foi isso, cara? O que aconteceu aqui? Alguém poderia, acho que foi uma visagem, cara. Acho que foi alguma aparência que aconteceu aí. Me belisca para ver. Belisca eu aí. Devagar, rapaz. Quando eles se beliscam, quando eles começam então, voltaram para a terra. Vamos aonde? Lá em Belém. Vamos ver se isso realmente é verdade. E eles vão lá. E quando eles chegam lá, eles encontram o quê? Maria, José e a criança deitada na manjedoura, assim como o anjo havia pronunciado. E quando eles chegam diante da criança, eles começam a dizer tudo aquilo que os anjos falavam a respeito dele. E não contentes com isso, eles começaram a falar, as pessoas começaram a vir. E a mensagem foi tão forte que a credibilidade desses homens não foi colocada em xeque. Porque as pessoas, elas ficam admiradas. Versículo 18, todos que viram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Irmãos, diante de tudo isso foi falado, eu quero aqui de maneira bem breve, prometo para vocês, tirar 4 lições. 4 lições breves de tudo aquilo que até agora eu narrei, como Deus fez esse plano e como o Natal, o Redentor veio ao mundo. Em primeiro lugar, meus irmãos, que a gente aprende com esse texto, as rédeas da história estão na mão do Senhor. As rédeas da história estão na mão do Senhor. Por mais caótico, por mais difícil que esteja a situação no mundo, por mais que parece que a paz foi perdida e Deus perdeu o controle da história, Deus continua reinando na história. Ele fez com que o seu plano se cumprisse. Ele fez com que aquela virgem, aquela mulher ganhasse um neném e fosse andando naquela situação toda, naquela dificuldade. Ele guardou, porque a mão dele é quem governa a história. O salmista, no Salmo 2, versículo 2, nos diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. No versículo 4 desse mesmo salmo nos diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Por mais que os reinos se levantem, por mais que homens poderosos, cruéis, possam estar no governo da humanidade, Deus continua com as rédeas da história na mão. E Ele vai cumprir o seu plano de redenção. Ele vai levar até o fim aquilo que Ele prometeu. Então, meus irmãos, quando nós olharmos o noticiário, quando nós nos depararmos com a notícia de que haverá guerra, de que haverá doença, de que há uma nova fase do coronavírus, quando nós pensarmos por isso,
Traga essa palavra ao seu coração. As rédeas do Senhor, as rédeas da história estão na mão do Senhor. Se nós tivermos que morrer, morreremos por qualquer motivo. Cada um de nós com o seu prazo de validade colocado por Deus. Muitos vão enfrentar a pandemia, muitos vão enfrentar a guerra e morrerão numa queda simples de uma calçada. Porque as rédeas da história continuam nas mãos do Senhor. Segunda coisa que isso nos ensina esse texto: nossa condição antes de conhecer as boas novas. Nós, como esses pastores, somos ou éramos desprezíveis. Todo ser humano andando longe de Deus, ele é desprezível. A Bíblia fala que nós andávamos, e muita gente, talvez aqui nessa noite, ainda anda mortos nos seus delitos e pecados. A nossa natureza humana, ela é inimiga de Deus. E antes de conhecer essa boa nova, você aqui nessa noite, não importa o quão bom você pareça ser aos seus próprios olhos, não importa se você nessa noite não faz mal para ninguém, não faz mal, não importa para Deus o dizer que assim eu aceito Jesus, não faço mal para ninguém. Esse discurso de nada vale diante de Deus. Todo ser humano é pecador, todo ser humano está separado de Deus, todo ser humano carece da salvação de Deus. E essa é a condição daqueles que não conhecem e daqueles que foram alcançados. Essa situação ela mudou, porque aqueles pastores foram contemplados pela graça de Deus, pelo agir, pelo mover de Deus, e a vida deles foi transformada. Aqueles homens nunca mais foram os mesmos. E todo aquele que conhece a boa nova é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. A carne dele continua brigando, como um cachorro miserável latindo o tempo todo no seu calcanhar. É a vontade da nossa carne. E todas as vezes que nós bobeamos, ele dá uma mordida e arranca uma lasca do nosso calcanhar. E para colocar o sapato, vai doer até vai inflamar. Terceira coisa que nós aprendemos com isso, que a condição dos pastores, a condição da humanidade, era uma condição de total perdição, uma condição de total escuridão, de trevas. Mas nesse texto nos foi apresentado algo maravilhoso, que é as boas novas da salvação. A humanidade não pode se salvar sozinha, mas Deus trouxe a salvação em Cristo Jesus. Por mais escura que a sua vida possa parecer nessa noite, por mais longe, por caminhos tortuosos que você andou, a salvação de Deus, ela pode te contemplar. A boa nova é que Cristo nasceu, que Cristo morreu e Ele reina. Essa é a boa nova do Evangelho. As boas novas é que é salvação, a salvação. Porque nós iríamos todos juntos ser jogados de cabeça, longe da vontade do Senhor, longe da presença dEle. Mas a boa nova é que em Cristo, meus irmãos, nós podemos sair daqui nessa noite numa posição diferente da qual nós entramos. Talvez nessa noite você entrou aqui a convite de alguém, talvez você entrou aqui com o coração tão longe de Deus, talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: é um culto de Natal, é mais um culto qualquer. E eu digo para você que você pode ser contemplado por essa boa nova, por essa boa notícia, e essa boa notícia tem um nome.
O nome é Jesus. A salvação da humanidade, dos problemas, da nossa ansiedade, das nossas lutas, não é mais dinheiro, não é trabalhar mais, não é. A salvação para a nossa vida é Jesus, que veio para nos resgatar. Que plano maravilhoso! Quem de nós pensaríamos algo parecido? Quem de nós se submeteria a entregar o seu filho por pessoas como eu e você? Eu sempre falo isso aqui, né? Talvez você tivesse condição de salvar alguém e tivesse uma fila de pessoas. Essa pessoa aqui é um trabalhador, é um pai de família. Esse daqui era um drogado, um traficante. Aquele dali já foi preso com porte de arma. E de repente você tivesse a condição de salvar, sinceramente, qual você salvaria? Sem hipocrisia. Trabalhador. E sabe qual sabe o que Deus fez? Salvou o trabalhador, salvou o traficante e salvou o bandido. Essa é a boa nova.